A liberdade intelectual que a vida académica oferece fascina, mas a convidada de hoje do Pode Entrar marca igualmente presença no setor empresarial português, como administradora não executiva da José de Mel Saúde e até muito recentemente do CTT. Com mais de 20 anos de experiência na cooperação entre universidades e o mundo empresarial, é fundadora e diretora académica do Center for Technological Innovation and Entrepreneurship, da Católica de Lisboa, assim como professora associada nas áreas de Estratégia e Inovação na instituição, e diretora da formação de executivos, que tem colocado esta universidade nos melhores rankings internacionais. Por ter uma visão abrangente e profunda sobre a cooperação entre a vida académica e o setor empresarial, é a convidada ideal para nos falar sobre as mudanças do tecido corporativo de Lisboa e sobre a importância que as apostas da Católica ou outras faculdades de topo tiveram na cidade e no país. Hoje temos connosco a Céline Cassis Moedas. Bem-vinda, Céline. Olá, Clara. A Céline é francesa, viveu em Paris, em Nova Iorque e agora Lisboa. Há quantos anos é que mora por cá? Então, Clara, eu nasci em Paris, vivi em Paris, depois fui viver para os Estados Unidos, fui viver em Nova Iorque, depois Londres, Lisboa e durante alguns anos fui viver a Bruxelas porque o meu marido foi trabalhar lá. Eu cheguei a Lisboa em 2004 e desde então eu estou em Lisboa, menos os anos 2014 e 2019. Então, 15 anos, menos 4. E o que mais a fascina na cidade? Lisboa é uma cidade muito bonita, que é uma coisa, e realmente é uma cidade muito bonita. Claro que eu venho de Paris, que também é uma cidade muito bonita, mas Lisboa é mais, eu diria, primeiro é um bocadinho mais pequena, é mais típica e tem uma luz espetacular e tem a proximidade com a água, que não tem nada a ver, por exemplo, em Paris, o rio, que é La Seine, é um rio pequenino, que é um bocadinho mais escuro. Em Lisboa, a luz e a cor da água é completamente diferente. Pois é, sem dúvida. Eu também passei algum tempo em Paris e concordo consigo, é uma cidade magnífica, mas Lisboa traz-nos qualquer coisa aqui dentro do coração que não dá para explicar às vezes. Sem dúvida. E o que acha que mais mudou na cidade nos últimos anos, na sua perspectiva ao nível do ensino e ao nível corporativo? Então, ao nível do ensino, quando eu cheguei à Católica em 2004, eu fui a segunda professora internacional a ser recrutada. Hoje temos mais de 15 professores internacionais de muitas nacionalidades. Então, eu sou francesa, temos italianos, brasileiros, canadianos, americanos, you name it. Temos realmente pessoas de todo lado. E também na altura, há 15 anos atrás, os alunos eram essencialmente portugueses e já havia o programa de exchange Erasmus, mas não havia alunos estrangeiros a vir estudar a Católica a Lisboa. O que mudou em 15 anos é que hoje temos professores internacionais, com uma grande maioria das nossas aulas são dadas em inglês por professores internacionais, e temos imensos alunos internacionais que vêm fazer o diploma connosco. Por exemplo, o nosso mestrado hoje tem mais de 50% de alunos estrangeiros. Então, só para partilhar a minha experiência de professor, quando comecei na Católica em 2004, quando se fazia trabalhos de equipa, o que era importante é ter equipas para incluir os estrangeiros. Hoje é o contrário, temos que pedir aos internacionais para não se esquecer de incluir português. E a verdade, o que está a acontecer é que, naturalmente, os grupos se fazem à volta das nacionalidades. Então, os portugueses de um lado e os internacionais do outro. Estamos sempre a insistir para eles se misturarem. A dificuldade, a grande mudança é que o equilíbrio relativo de uma coisa e de outra mudou, mas eu acho que é muito melhor termos isso tornou a Lisboa uma cidade muito mais internacional. Sim, e esses alunos que acabam por estar e ser às vezes muito mais internacionais do que portugueses, acabam por ficar cá na nossa cidade? Então isso é engraçado. No início, então a resposta é muito pouco no início e cada vez mais. Quais são os exemplos? Por exemplo, no início, por muitas razões, muitos dos alunos estrangeiros fazem o diploma, por exemplo, o mestrado connosco ou em outros sítios, em inglês. Significa que não têm necessidade de falar português. E a verdade é que durante 6 meses ou 1 ano ou até 2 anos em Lisboa, a pessoa, se falar inglês, consegue-se completamente desarrascar. Pode ir almoçar fora, pode fazer as compras, então pode fazer a sua vida sem falar português. Depois, quem quer realmente fazer uma carreira e trabalhar em Lisboa ou em Portugal, é muito mais difícil se não falar inglês. Se não falar português, desculpa. O que faz que no início, por exemplo, eu me lembro que no início houve uma aluna alemã
que queria muito ficar em Lisboa. E na altura uma das grandes empresas de consultoria queria também recrutá-la, mas era complicado, porque é muito difícil para os clientes portugueses ter um consultor ou uma consultora que não fala português. Então, o mundo das empresas está a mudar e está a aceitar cada vez mais recrutar pessoas que não falam português ou que não falam português no início e que vão aprender português. A coisa também mais recente que está a acontecer, que eu acho que é muito interessante, é a quantidade de alunos estrangeiros, essencialmente europeus, que decidem ficar em Lisboa para desenvolver os projetos de empreendedorismo. E se pensar bem, o empreendedorismo é uma coisa que é um bocadinho independente do sítio onde é que a pessoa está a trabalhar. E então, por exemplo, temos grupos de alunos alemães que estão a desenvolver projetos para a Alemanha, mas baseados em Lisboa, ou projetos para a Europa toda, baseados em Lisboa. Então, isso é uma coisa que está a mudar muito e temos cada vez mais alunos a ficar. Até certo ponto é possível fazer isso, não é? Dependendo do tipo de negócio. E era um bocadinho esta pergunta que eu queria fazer. Ou seja, a par com o que acabou de dizer, qual é que acha que tem sido o papel das universidades, como a Católica, que tiveram para a recuperação da cidade de Lisboa? Ou seja, por exemplo, este tema das startups que fala aqui. Para dizer a verdade, eu acho que na altura, quando as universidades decidiram internacionalizar, foi por muitas razões, incluindo os rankings internacionais e para aumentar a qualidade dos alunos e a qualidade da experiência. O que quer dizer com isso é que para os alunos portugueses ou internacionais na Católica, o facto de haver muitas nacionalidades e muito tipo ou muito perfis diferentes de alunos está a trazer uma qualidade superior. Isso claro que está a criar uma dinâmica muito positiva para a cidade. São pessoas que têm um poder de compra superior à média, são jovens e dinâmicos, muitos deles são empreendedores, então claro que isso é muito, muito positivo para a cidade. E deixa-me partilhar consigo uma coisa que eu acho que realmente mudou imenso nos últimos 15 anos em Lisboa. A minha avó era italiana e então eu gosto imenso de cozinhar coisas mais italianas. Por exemplo, como risoto. Quando cheguei a Portugal há 15 anos atrás, comprar arroz para fazer risoto era um desafio. Não havia, tinha que ir ao Corte Inglês especialmente e havia 2 marcas de risoto. Então, comprar arroz de risoto é um exemplo que vale o que vale, mas há 15 anos atrás, arroz de risoto era uma coisa rara. Hoje, em qualquer supermercado, há 3 ou 4 marcas, até marcas portuguesas de arroz de risoto, que mostra que a cidade abriu-se imenso. E estou a dizer arroz de risoto, mas para as outras coisas é a mesma, para a comida asiática e outras, também as coisas mudaram muito. Então, realmente, mudou-se imenso. E são as universidades como a Católica que atraem os alunos estrangeiros para virem para Lisboa? Ou é a energia de Lisboa que atrai os estudantes estrangeiros para virem para as nossas faculdades? Isso é uma ótima pergunta. Isso também é uma das coisas que eu acho que mudou muito nos últimos anos, talvez 10 anos. Eu, desde o início que estou na Católica, eu fui muito envolvida no recrutamento de alunos, mas também no recrutamento de professores. E recrutar professores internacionais, isso é um mercado muito, muito concorrencial, porque o que acontece é que um professor que acaba o seu doutoramento numa grande universidade europeia ou numa grande business school americana, depois, para fazer uma carreira académica, tem que escolher muito bem a sua escola. E a Católica de Lisboa está em concorrência com o INSEAD, com a HEC em Paris, com Bocconi na Itália, com IES, ou Instituto de Empresa em Espanha, com Imperial College em Inglaterra. Então, a concorrência é enorme. E não foi fácil convencer os professores para vir a Lisboa. E na altura, outra vez, eu cheguei em 2004, então comecei a fazer recrutamento provavelmente em 2005, 2006. E nesta altura foi bastante difícil, porque tivemos imensas situações de professores que vinham, gostavam de Lisboa, mas depois realmente é sempre it's a safer choice de ir no sítio mais já preparado, está a ver? E neste contexto, se pensar bem, as escolas, as business schools em Inglaterra já estavam muito mais preparadas para isso, que já eram mais internacionais há mais tempo. As francesas e as espanholas já também estavam no jogo há um bocadinho mais tempo. E então as portuguesas entraram um bocadinho mais tarde. E então realmente foi um grande desafio. E eu posso dizer que eu vi nos últimos 15 anos a diferença, que no início
Os que queriam ficar em Lisboa ou tinham uma razão, o partner português ou uma ligação qualquer à cidade, ou era um risco grande. Hoje, Lisboa tem um grande buzz e uma grande atratividade e tornou-se muito mais fácil atrair os professores internacionais. Ou seja, ajudaram-se de parte a parte, no fundo. Completamente. Houve aqui... Eu acho que no início... Não, as pessoas sempre tinham a noção e todos gostavam muito da cidade de Lisboa. Mas uma coisa é gostar da cidade de Lisboa, outra coisa é apostar para a sua vida profissional vir a Lisboa, claro. Não é? Mudar a sua vida, mudar a sua carreira. E a outra coisa que realmente isso já é uma coisa que já foi estudada em termos de investigação, que as cidades grandes têm sempre uma vantagem superior às cidades mais pequeninas em termos de gestão de carreira para um casal. Por exemplo, imagina uma situação que vamos recrutar um professor e que vem, por exemplo, a mulher, ou vice-versa. Numa cidade grande, como Londres ou Paris, a partner ou o partner tem uma probabilidade maior de encontrar procurar um trabalho. Outro trabalho. Por exemplo, em Lisboa é um bocadinho mais complicado. Ou era mais complicado. Cada vez que o meu ponto é ser uma grande cidade oferece mais oportunidades para um casal. Mas, claro. Mas está bem, Lisboa tem outro charme, tem outras coisas. Mas para uma decisão profissional realmente tem muita importância ser uma cidade grande. E eu acho que realmente Lisboa nisso mudou e it has much more to offer agora. Sim. E inclusive, ou seja, fala que o nosso ensino compete com os melhores do mundo e inclusive há uns anos atrás a Católica juntou-se com a Nova, por exemplo, e lançaram o Lisbon MBA para unir forças e ir captar também mais público internacional e mais público português, não é? E é um bom exemplo de um trabalho feito da nossa cidade, de pessoas com visão, para evoluir em conjunto. O que é que sente que tem evoluído ou mudado nos métodos de ensino nestes últimos tempos? Então, deixa-me só umas palavras sobre o Lisbon MBA e depois eu volto aos métodos. O que é que eu acho muito interessante no exemplo do Lisbon MBA é que quando se começou, eu estava lá desde o início, havia muitas dúvidas das pessoas exteriores a pensar, mas será que duas universidades concorrentes podem trabalhar em conjunto? E a resposta é podem e funciona muito bem. E funciona muito bem porque the devil is in the detail, está muito bem estruturado, está muito bem dividido, está estruturado desde o início, quantas cadeiras que vai dar uma faculdade e vai dar a outra. Então isso realmente funciona muito bem. A segunda coisa que eu queria dizer sobre o Lisbon MBA, que eu acho também bastante única, é o nome que foi escolhido. Está a ver? Sem dúvida. O facto de chamarem isso de Lisbon MBA é usar a atração e o interesse da cidade de Lisboa, que é uma coisa realmente super interessante, porque, por exemplo, no mercado internacional, vamos dizer a verdade, particularmente na altura, ninguém sabia o que era a Católica ou a Nova. E então, o MBA da Católica ou da Nova tinha visibilidade no mercado interior, mas para fora havia um trabalho muito, muito difícil de fazer para ter reconhecimento da marca. The Lisbon MBA, in a way, it is self-explanatory. Toda a gente sabe onde é que é e o que é o projeto, não é? Então isso realmente era para fechar sobre o Lisbon MBA, e o Lisbon MBA foi também na altura um projeto muito, muito interessante em termos de trazer alunos do mundo inteiro. Eu tive alunos de muitas nacionalidades e realmente é um projeto que mas já também não estou a dar aulas. Também houve vários portugueses a fazer. Claro, sim, como é óbvio, sim, sem dúvida. Mas eu acho que para um português que está a fazer um MBA em Lisboa, o facto de ter colegas de outras nacionalidades traz imenso valor, porque significa que tem uma experiência internacional, significa que tem um network internacional. Então, não é só que o trazer pessoas internacionais a Lisboa é bom também para quem fica aqui. Sim, e por acaso, agora falando sobre o MBA, lembrei-me, quando na altura, há uns anos atrás, quando surgiu e se falava do MBA, uma das coisas que se dizia muito, não sei se é verdade ou não, porque eu nunca fiz o MBA, normalmente deve-se escolher o sítio onde estamos a pensar ficar, ou seja, se eu quiser ficar a trabalhar em Lisboa, devia fazer um MBA cá, se quiser ir para a Alemanha, faço um MBA na Alemanha. Isto também possibilita, provavelmente, nós retermos o nosso talento português ou vir estrangeiro e que queira fazer a sua vida cá em Portugal, em vez de ir para fora do país.
É interessante, eu como mulher, claro que eu estou sempre a olhar muito para este tópico de ver a quantidade de mulheres. E os MBAs, a média internacional de mulheres nos MBAs é à volta de 30% a 35%, que é bastante baixo. E eu acho que são poucos os MBAs que conseguem ter um número de mulheres superior a isso. E no nosso caso, há alguns anos foi um bocadinho melhor, mas a média é a média. E o que é que eu tive sempre muito interesse em perceber quem é que eram as mulheres a fazer o MBA. E há alguns casos que estão um bocadinho, o que a Clara está a descrever, que é o seguinte, que são mulheres que por uma razão qualquer, porque o marido é expatriado, porque o marido é português, mas que a mulher é de outra nacionalidade, ou por muitas razões, estão em Lisboa e estão a pensar, agora, durante alguns anos, vou fazer a minha vida aqui, como é que eu posso desenvolver o meu network e começar uma vida profissional em Lisboa? E então estão a fazer um MBA. E então é exatamente isso, é uma maneira, é uma porta de entrada para o mercado profissional de Lisboa ou de Portugal. E isso realmente houve bastante casos, estou a dizer mulheres talvez mais que outros, ou talvez porque eu sou mais atenta a este assunto, mas eu vi alguns casos de mulheres que fizeram o Lisbon MBA para exatamente entrar no mercado profissional português. Celine, vou aproveitar, vou entrar já aqui no tema da igualdade de género, que acho que é interessante, e depois voltamos aqui a falar um bocadinho mais da faculdade e dos cursos. Na vossa faculdade é um tema presente, ou seja, procuram dar o exemplo através de algum tipo de igualdade? Sabe, é interessante porque no dia de hoje, e já há muitos anos, nas faculdades na Europa, a maioria dos alunos são mulheres. Há umas áreas, talvez onde aqui um bocadinho menos, mas nós, no caso de uma business school, nós não temos problema nenhum. Até eu acho que temos mais mulheres alunos ou alunas do que homens. A dificuldade não é, e eu acho que é isso a parte difícil, a dificuldade não é ser aluno ou bom aluno, ou até aluna e boa aluna, que também a estatística mostra que os melhores alunos são alunas. A dificuldade é depois quando a pessoa desenvolve a sua carreira. E isso, nós na Católica, não é uma coisa que se consegue ver, porque nós trabalhamos muito no início de carreira. Por exemplo, o ponto que eu partilhei agora sobre os MBAs, o facto de que nos MBAs a proporção de mulher é bastante baixa, 30 não é assim tão baixo, mas estamos longe de 50 a 50. E eu, como professora e como profissional mulher, eu sinto sempre que eu tenho uma missão de preparar as mulheres mais novas para o futuro delas. E eu fiz uma carreira um bocadinho, como a Clara estava a dizer, eu fiz uma carreira, não sei qual seria a palavra certa, mas eu fui back and forth entre o mundo académico e o mundo empresarial e eu acho que foi, não sei se foi realmente uma escolha, mas é o resultado das pontes que eu fiz entre os dois mundos, e realmente eu tenho uma perspectiva dos dois lados que é importante. E antes de voltar à vida académica, trabalhei na consultoria, na A.T. Kearney em Londres, na altura, e isso foi há quase 20 anos atrás, e realmente a vida de uma mulher na consultoria em Londres era muito, muito, muito difícil. E era tão difícil que havia realmente muito poucas mulheres. E havia muitas mulheres a entrar e depois muito poucas mulheres a subir na carreira. Que eu acho que é uma coisa que, mesmo há 20 anos atrás, era o ano 2000, como é que em 2000 não havia tão poucas mulheres, por exemplo, partner das empresas de consultoria? Eu acho que a média hoje de partner nas empresas de consultoria em Portugal e provavelmente na Europa deve ser à volta de 20% ou 25%. E isso é muito, muito, muito pouco. E uma das minhas cadeiras é uma cadeira sobre consultoria. E uma das coisas que eu quero sempre discutir com os meus alunos é o que é uma carreira de consultoria para uma mulher comparado com um homem. É uma discussão muito difícil de ter, primeiro porque eu tenho homens e mulheres nas minhas aulas, e realmente os homens acham esta conversa um bocadinho desagradável, e as jovens mulheres acham que isso é uma coisa que a Celine está a contar de há 20 anos atrás, coitada, mas agora o mundo é muito melhor. Que não é atual. Atual. E eu acho que é muito difícil, porque eu estou a tentar explicar que, infelizmente, eu acho que o mundo mudou talvez um bocadinho em 20 anos, mas não o suficiente. Realmente eu acho que o meu papel é prepará-las para as coisas que vão enfrentar. E a grande frustração que eu tenho de professora é que quando estas alunas têm 22 ou 23 anos atrás, que estou a tentar explicar a dificuldade que vão ter, elas não querem ouvir porque não acreditam.
E depois, quando se chega ao nível do MBA, que tem a volta de 28 ou 30, o número de mulheres é muito mais baixo, o que significa que, claro, que as mulheres saíram do mercado de trabalho ou saíram de uma certa carreira and it's too late. Então, basically, com 22 it's too early e com 28 ou 30 it's too late. E o grande desafio para mim é o que seria o momento certo para tentarmos ajudar as mulheres a ter esta consciência e tentar desenvolver a sua carreira, mas e a verdade é que não tenho nenhum segredo ou nenhum receita mágica nisso, mas eu acho que se as pessoas nem têm a consciência da dificuldade, vai ser muito difícil ultrapassá-la. Sente impacto sobre a lei de 2017 das cotas nos quadros? Sente que o mercado português está a mudar? Por exemplo, no caso dos conselhos de administração está a mudar, já mudou desde mais tempo, e realmente estamos a ver, particularmente nas empresas cotadas, o número de mulheres nos conselhos de administração está a aumentar. Mas aos níveis mais executivos não estou a ver muita diferença, para dizer a verdade. A Céline falava de conseguir aconselhar as mulheres, as suas alunas, de o que é que iriam enfrentar daqui a uns anos. O que é que podemos nós, mulheres, fazer para acelerarmos este processo? Nós, todas, umas às outras. Primeiro, como tudo, para resolver um problema, temos que ter a consciência que o problema existe. Eu acho que hoje há muita gente que não quer ver que o problema existe. Segundo, para resolver este problema, temos que criar role models. Eu acho que o número de mulheres visíveis e inspiradoras é pouco, é muito reduzido. E temos que tornar isso mais visível. E deixa-me só agora contar uma história um bocadinho diferente. A Clara falou do Center for Technological Innovation and Entrepreneurship. E parte deste centro é uma iniciativa que montamos há 2 anos atrás, que se chama Women Entrepreneurship Award. E a minha perspectiva é, para nós criarmos mulheres empreendedoras, temos que criar role models de mulheres empreendedoras com sucesso. As estatísticas mostram que as mulheres são muito menos likely de se tornar empreendedoras que os homens. E depois, as mulheres que, mesmo assim, decidem tornar-se empreendedoras, têm muito mais dificuldade em arranjar financiamento. E depois, as coitadas que depois disso tudo conseguem, também têm muito menos visibilidade que os homens. Então, está a ver, é uma luta muito difícil. E então, o nosso Women Entrepreneurship Award permite reconhecer o trabalho de mulheres nesta área e, espero eu, criar role models para as mulheres novas, como as minhas alunas, ou de licenciatura, mestrado ou MBA, para elas saber que isso é possível. Porque o problema é que eu acho que muitas mulheres nem sabem. Por exemplo, pensa numa coisa. Antes de haver a primeira mulher piloto de avião, não havia nenhuma mulher que dizia eu vou ser, não é? Porque não existia. É preciso existir o role model para as jovens se projetar no futuro nestas posições. Sim, porque a sociedade base ainda está muito pensada no homem trabalhar e a mulher cuidar da família, não é? Ainda há muito tema aqui, inclusive é leis e tudo, e portanto está muito impregnado em nós, não é? E por acaso eu acho engraçado aqui, não é engraçado, acho interessante este tema, porque inclusive eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar nos meus primeiros anos de trabalho, eu era a primeira que dizia gosto muito mais de trabalhar com homens, são muito mais fáceis, etc. Não sei porquê, por acaso aconteceu na equipa. Hoje que tenho a minha equipa, são maioritariamente mulheres e eu prefiro trabalhar com as mulheres. E é muito interessante perceber a mudança, de facto, quer dizer, as vantagens, o que seja. Não estou a dizer que temos de trabalhar só com mulheres e não com homens. Não, de todo. Não, exatamente. Mas muitas vezes há muita influência externa, mas nós depois, pela influência que tivemos, também pensamos menos de nós, não é? E isso também nos impede de chegar mais longe, muitas vezes. Não, e a verdade é que o mundo do trabalho está há muitos anos estruturado pelos homens, da maneira de trabalhar dos homens, não é? Então, ou nós, as mulheres, vamos conseguir entrar no modelo dos homens, mas eu acho que é difícil,
ou vamos ter que ter cada vez mais mulheres para o modelo mudar, para ter os métodos de trabalho talvez mais preparados para uma vida de mulher. Em termos de Portugal versus internacional, Celine, como compara que estamos cá dentro versus lá fora? Eu não tenho aqui estatística, mas o que é que eu sei é que a proporção de mulheres que trabalham em Portugal é superior à média da Europa. Então isso é bastante positivo. Depois, em termos, por exemplo, mas isso também eu vi na minha experiência de, por exemplo, comparar com os Estados Unidos ou a Inglaterra, isso é uma diferença brutal. As minhas amigas em Inglaterra ou nos Estados Unidos, logo que tiveram o primeiro filho, ficaram em casa, que aqui em Portugal não é o caso. Depois, o difícil, então eu acho que, primeiro, para uma mulher ou para uma pessoa chegar ao topo da pirâmide, tem que trabalhar, não é? Uma pessoa que sai do trabalho nem tem nenhuma opção de chegar lá. Depois a dificuldade em Portugal e nos outros sítios também. E depois como é que se sobe na hierarquia de uma empresa ou do mundo ou da política. Mas vamos falar, por exemplo, das empresas. Isso é que é o grande desafio. E nesta parte eu acho que Portugal é à volta da média europeia, nem muito melhor nem muito pior, mas estamos longe, por exemplo, dos países nórdicos. Pois, que acaba por ser um exemplo que muitas vezes olharmos e tentarmos seguir um bocadinho aquilo que eles estão a fazer, não é? Celine, podemos voltar então aqui à evolução dos métodos de ensino, que eu tinha feito a pergunta há pouco. O que é que tem evoluído mais no método de ensino, na forma de integrar as pessoas nas empresas? O que é que eu vi nos últimos anos, também vamos fazer simplificando, o que é que aconteceu há 15 anos atrás e como é que estão as coisas hoje. Há 15 anos atrás, numa business school, na Católica ou noutra, era mais ou menos igual, era um ensino ainda muito académico. O típico era o que se chama lecture e seminar, teóricas e práticas. E, por exemplo, uma lecture e uma sala. A lecture, ou uma aula teórica, é um modelo muito antiquado, se pensar bem. É uma maneira de passar com um professor com muito conhecimento, vai passar o seu conhecimento a um grupo de umas centenas de alunos. Então, na altura, o modelo era muito este. O que é que está a mudar e o que é que eu senti, qual é a parte, talvez, qual foi o meu papel nesta mudança, é trazer um ensino mais prático. O que é que significa um ensino mais prático? Por exemplo, na minha área, eu sou professora de estratégia, gestão de inovação e de consultadoria. No mundo do consulting, por exemplo, o que é que eu acho que é muito interessante é uns alunos experimentar o que é de ser um consultor. E há uma dezena de anos atrás, eu montei uma cadeira que chamamos Strategic Management Consulting Project, onde é que os alunos fizeram projetos para empresas. Então, eu comecei há 10 anos atrás, eu com 3 projetos, e hoje eu tenho 20 ou 22 projetos por ano e uma equipa de 7 pessoas que trabalha para angariar os projetos e para seguir o trabalho dos alunos nos projetos. E então, é um projeto completamente verdadeiro, de uma empresa verdadeira. Eu faço sempre a piada que a única diferença é que a empresa não paga, mas porque os alunos têm que aprender. E eu digo que os alunos, em equipa de 4 a 5 alunos, vão trabalhar para este projeto, vão fazer benchmark, vão analisar dados, vão recolher dados e, no fim, fazer uma recomendação a uma empresa. Isso é uma metodologia de ensino muito mais hands-on, onde os alunos vão aprender por eles próprios. O que significa é que, por exemplo, no projeto vão perceber que há uma área onde é que não têm os conhecimentos necessários, vão eles procurar ou até ir entrevistar um professor ou tentar perceber melhor de uma coisa para resolver o problema de uma empresa. Que é muito mais, não é só que é muito mais hands-on, mas também ajuda os alunos a perceber os problemas. Deixa-me tentar explicar isso de outra maneira. Quando os alunos estão a seguir uma cadeira de marketing, uma cadeira de finanças e uma cadeira de estratégia, quando estão a ver um case study numa cadeira de finanças, como é óbvio, o problema vai ser um problema de finanças. Então, sabem, têm na cabeça e vão ver as coisas de finanças e vão tentar resolver, não é? Na vida real, quando acontece um problema, ninguém vai dizer este problema é um problema de marketing, de finanças, ou de estratégia, não é? Como se fossem coisas estanques separadas. Exatamente. Então, os alunos, depois de ter feito a licenciatura e o mestrado, têm um bocadinho de estratégia, um bocadinho de finanças, um bocadinho de marketing, de operations, contabilidade, and so on and so forth. E com isso, vão olhar para o problema e tentar ver quais são as causas
que têm que resolver, e se é para utilizar um framework mais de estratégia, mais de marketing ou mais de finanças, está bem? E na vida real, raramente sabemos qual vai ser a área. E então, eu acho que é isso, o grande valor é o hands-on e o facto de ter um problema e depois ter que eles próprios ir buscar nas áreas todas para resolver este problema. Claro, e a Céline tendo acompanhado, ou seja, estando presente na formação não só de licenciatura, como até aos executivos, que lidera o programa de executivos, sente que, dadas as mudanças de geração e do tecido empresarial, estamos a adaptar pessoas às empresas ou ajuda a adaptar as empresas às pessoas que aí vêm? Não, eu acho que realmente, outra vez, nos últimos 15 anos fizemos um trabalho muito bom de aproximar nós, as faculdades, de aproximar as empresas, que eu acho que é essencial, e as empresas também a perceber melhor o que é que as faculdades e o que é que as universidades fazem. Então eu acho que realmente o nível de aproximação entre os dois mundos é maior hoje do que era, e eu acho que é bom para os dois lados. As universidades têm que perceber melhor o mundo das empresas e vice-versa. As empresas também têm que perceber o que é que se faz numa universidade, não é? E as empresas portuguesas, ou as empresas mais da área de Lisboa, têm sabido adaptar-se aos novos tempos, valorizando a inovação, a tecnologia, e não ficando paradas no tempo? Sem dúvida. Realmente nós fizemos projetos nestas áreas já há muito tempo. É engraçado porque, outra vez, eu acho que realmente o ecossistema é tudo, é as grandes empresas com as startups e com as universidades. E as grandes empresas agora cada vez mais têm a noção que não podem, que se querem acompanhar este movimento de, por exemplo, de digitalização e ter um ritmo mais acelerado e perceber melhor o que está acontecendo no mundo das startups, têm que trabalhar em colaboração com as startups. E isso, por exemplo, há 15 anos atrás, quase que não existia. Hoje, eu acho que são poucas as grandes empresas estabelecidas que não têm um sistema de parceria com startups. E outra vez, eu acho que é um win-win. As startups têm muito que aprender das grandes empresas, ou não é só de aprender, é também muito dos serviços ou dos produtos que as startups estão a desenvolver é para ser utilizadas pelas empresas. E então é uma maneira, por exemplo, de testar. E por norma, quem é que procura a formação executiva? Que empresas apostam mais na formação dos seus colaboradores? Então, a formação executiva é uma coisa que a Católica sempre foi líder nesta área, já há muitos anos, e os nossos clientes são essencialmente grandes empresas estabelecidas e cada vez mais internacionais. Ao dia de hoje, quase 1/3 da atividade da formação executiva é feita ao nível internacional, o que significa, por exemplo, temos uma grande parte da nossa atividade em Angola. Quando estou a dizer em Angola, significa ou que os nossos professores vão lá ensinar a algumas empresas angolanas, ou que os participantes vêm a Lisboa para fazer a formação. Então, o internacional é Angola, temos cada vez mais atividade com o Brasil, e agora estamos a desenvolver cada vez mais atividade de formação de executivos para a Europa. Temos programas para empresas europeias que são baseados noutros países da Europa, mas que têm atividade na Europa toda e depois podem decidir, ou estão a decidir, fazer a formação dos seus quadros numa cidade qualquer da Europa e por exemplo, neste caso, realmente Lisboa tem uma atratividade superior a Londres, sem dúvida nenhuma. Claro que Londres é um hub mais interessante em termos empresarial e profissional, mas para a formação tem que ter também uma parte de socialização. O que as empresas querem quando fazem formação é, claro, é desenvolver os conhecimentos e os skills das pessoas, mas também querem criar e aumentar o networking entre as pessoas. E para isso tem que haver uma parte social interessante. E Lisboa tem muito mais a oferecer que muitas outras cidades europeias, sem dúvida nenhuma. Existe algum exemplo de uma empresa daqui da zona de Lisboa ou portuguesa que seja para si um exemplo a nível de inovação? É engraçado. Então, eu, como a Clara estava a dizer, eu sou administradora não executiva da José de Mel Saúde e eu fui administradora não executiva até pouco tempo dos CTTs.
E realmente são duas empresas sobre o qual posso talvez partilhar um bocadinho o que eu senti, o que eu vivi. Por exemplo, os CTTs, Correio é uma atividade que tem uma imagem bastante grey e cinzenta e pouco interessante, mas eu acho que é porque a maioria das pessoas não sabem o que os Correios fazem, não é? Hoje os Correios, a atividade que se está a desenvolver mais rapidamente do Correio é que chamamos o Express, que é o delivery, que nós todos, particularmente nesta fase, estamos a aproveitar imenso, não é? Quem de nós não está a encomendar livros ou roupa ou sapatos ou será o que for por um website qualquer que vem para casa através dos CTTs Express, não é? Então isso é uma atividade que está a desenvolver muito em Portugal e nos outros países. E, by the way, por exemplo, os CTTs desenvolveram uma parceria com a Sonai para montar um site de e-commerce que se chama Dot, que é um concorrente da Amazon para o mercado português e para as marcas portuguesas. Então, isso, por exemplo, mostra que uma empresa tão tradicional como os CTTs pode também inovar muito. Do lado da saúde, então a saúde é uma área, e até na José de Mel Saúde eu sou presidente do Comitê de Inovação, então eu trabalho com a área de inovação de maneira bastante próxima. E é muito interessante porque há imensas startups na área da saúde que estão a tentar desenvolver ou novas tecnologias, por exemplo, para fazer teste de sangue de algumas doenças, que a única maneira para eles de saber se isso vai funcionar ou não é de fazer um teste numa empresa, no hospital, não é? E então temos a José de Mel Saúde montou e está a montar parcerias com startups dessas, que é uma maneira para o hospital de desenvolver tecnologias que podiam ser, por exemplo, mais rápidas ou mais baratas que outras, e para as startups de testar estes produtos no hospital. E deixa-me partilhar uma coisa mais recente. Há alguns meses ou há alguns anos que se fala de teleconsultas, que é uma área muito importante, potencialmente muito importante, ou com imenso potencial na saúde. E tivemos muitas discussões sobre, mas será que as pessoas querem fazer as consultas online, não é? Posso-lhe garantir que de um dia para o outro, a partir de 18 de março, eu acho que foi no fim de março ou início de abril que se lançou as teleconsultas na CUF, na José de Mel Saúde, é um grande sucesso. E até posso lhe contar em confidência que eu, como administradora, eu achei importante eu fazer uma teleconsulta. Eu fiz uma teleconsulta há 2 ou 3 semanas atrás e é incrível. Primeiro, é muito simples de marcar. Depois, em vez de ir ao hospital, estar lá à espera, eu tive uma consulta marcada, já não sei, eu acho para o meio-dia. O médico teve 5 minutos de atraso, então eu tive a minha consulta, começou meio-dia e 5, eu estava aqui sentada em casa, a consulta durou 10 ou 15 minutos e depois voltei à minha vida do trabalho que eu tinha que fazer. E todas as perguntas que eu tinha foram resolvidas, está a ver? Então, eu acho que, não estou a dizer, claro que há umas áreas onde é que não se pode fazer, como é óbvio. A teleconsulta não funciona para todas as áreas da medicina, mas para as áreas onde é que funciona, isso é uma inovação brutal e reduz, perde-se muito menos tempo e se consegue resolver imensas coisas. Tem imenso potencial. Claro. Eu acho que vai ser muito interessante perceber, fala-se, não é? Como é que vão ser os próximos tempos, e pegando no que a Celine estava a dizer, como é que nós nos vamos adaptar e efetivamente aqui, nomeadamente na zona de Lisboa e em Portugal, como é que será o futuro do trabalho? Não sabemos ao certo até que ponto nós vamos adaptar estas melhores práticas, quão mais ou menos o teletrabalho, etc. E vai ser interessante perceber, normalmente, os mais inovadores, quem está à frente, consegue adaptar melhor, mas vai ser interessante perceber esta evolução. E era isso que eu queria lhe perguntar, pegando naquilo que disse. O que é que vai acontecer agora? Ou seja, como é que vai ser, que mudanças estamos a ter no ensino? Como é que vai ser, por exemplo, agora o próximo ano letivo? Então, Clara, isso também, eu faço sempre muito paralelo entre o mundo dos hospitais e o mundo da universidade, porque onde é que eu estou sentada hoje eu consigo comparar os dois mundos e realmente tem muitas coisas parecidas. De um dia para o outro, os hospitais conseguiram fazer teleconsultas. De um dia para o outro, a Católica e as faculdades quase do mundo inteiro conseguiram fazer um ensino online.
E posso lhe contar que já há muitos meses e muitos anos que estávamos a falar do ensino online, mas que havia uma grande resistência porque não se sabia, os professores também não tinham muita vontade e era muito complicado e havia sempre... E do dia para o outro fizemos. A verdade é que, como as teleconsultas que fizemos com urgência e as aulas online que fizemos com urgências, talvez não foram da melhor... eu acho que foi muito útil para aprender. A questão é, agora, o que é que vai ser o futuro? Então, se me pedir, a minha intuição me diz o seguinte: eu acho que o que se chama a lecture, e já falamos um bocadinho disso, esta coisa do anfiteatro enorme, e realmente eu como professora foi sempre uma grande frustração da minha vida, porque dar uma lecture significa que estou a falar com 200 pessoas que, se eu encontrar uma delas na rua, one way, eles vão me reconhecer, mas eu não reconheço, está a ver? Isso é uma grande frustração, eu não quero isso, eu quero interagir com pessoas, para eu, claro, como professora, a ensinar, mas eu estou convencida que eu tenho coisas também que eu posso aprender deles. O facto de eu ter ensinado na licenciatura, mestrado, MBA e formação executivos, deu-me também para comparar. Na formação executivos, eu tenho dúvida nenhuma que o conhecimento não é só do professor, não é só unidirecional do professor para o aluno ou do professor para o participante. É também do professor para o participante, do participante para o professor e muito dos participantes entre eles, não é? E isso, na licenciatura ou no mestrado, eu acho que é a mesma coisa. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que a lecture, as teóricas grandes com centenas de alunos, primeiro, por razões sanitárias, vai ser muito difícil de fazer. E não sei se é a parte mais interessante. A ver, porque é que um aluno vai acordar de manhã para ir sentar numa sala para ouvir uma pessoa falar se ele não pode discutir, se não pode interagir com os seus colegas? Então, eu acho que isso provavelmente vai passar para o online de uma maneira ou de outra. A parte que eu acho que temos que continuar a ter em presencial é a parte que se chama os seminars, que são as práticas, que é a parte onde é que os alunos vão trabalhar em conjunto. Eu expliquei, por exemplo, esta coisa dos projetos. Um projeto com uma empresa é muito mais difícil de fazer online. Ou pelo menos, há umas coisas que se pode fazer online, mas é o trabalho de equipa. Uma equipa, por exemplo, para uma equipa se conhecer, online não funciona. O tema do networking também que falava, exatamente. Não é? Para uma equipa começar a fazer a formação da equipa, precisamos do presencial. Então, o que estou a dizer é que numa fase de, não sei, ou numa cadeira de um trimestre ou de um semestre, vamos ter que ter momentos de networking e de trabalho em comum presencial. E entre estas fases, podemos ter de vez em quando algumas coisas online. Mas não podemos ter 100% online, porque eu acho que vai-se perder a alma. E no caso da formação de executivos, onde é que realmente o network é essencial, vamos ter também, chamas isso, a palavra agora é blended. Vamos fazer um blended de presencial e de online. A questão é qual é o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio não é só uma questão de proporção. Eu podia dizer, será que é 50-50, mas a verdade é que eu não tenho a resposta. Mas eu acho que mais que isso é tentarmos perceber quais são os conteúdos que são mais fáceis de passar pelo online, que eu acho que tipicamente a parte mais teórica pode ser... Por exemplo, imagina que estou a explicar um conceito, um framework super XPTO de estratégia. Isso eu posso fazer um vídeo, eu ou um professor ou outro professor, a explicar este framework. E o aluno vai ver o vídeo em casa. Pode ver o vídeo às 8 da manhã, às 8 da noite, à hora do almoço, quando quiser, não é? E pode dizer, mas realmente esta parte eu não percebi. Então ele volta para trás e pode ver outra vez. Tá? E assim temos a certeza que o aluno vai perceber. E depois, o que é interessante é que quando vamos fazer a aplicação deste modelo, o aluno tem que estar sentado com os seus colegas para experimentar, para eles fazerem em conjunto e para um deles fazer um erro e os outros dizem, não, mas não é assim, não te lembras. E depois o professor também interagir, o professor contar, partilhar também a sua experiência, dizer, mas deixa-me explicar, a teoria é assim, mas na minha vida eu experimentei umas coisas um bocadinho diferentes. E o que foi a vossa experiência nos vossos projetos, nos case studies? E neste caso temos uma discussão super interessante que realmente isso por Zoom tem muito menos valor. Sim, tem os seus limites, não é? Mas de facto depois é interessante, depois, como falávamos da leva de alunos que depois irão para as empresas, que também já de si já vêm preparados nesse modelo para também ajudar a adaptar as empresas. Portanto, vai ser interessante os próximos anos de perceber como é que vamos evoluir. E em relação ao número de alunos estrangeiros,
Vai continuar a haver uma quantidade semelhante este ano? Então, isso é uma grande question mark. A resposta, eu não sei qual é a resposta. Estamos a contar, primeiro, por exemplo, para o mestrado, os alunos estrangeiros são essencialmente da Europa. Então, eu diria que dentro da Europa, espero que as pessoas vão poder viajar e que normalmente não deve ter muito impacto. Mas, quem sabe, não é? O outro fenómeno, basicamente, se viajar dentro da Europa vai tornar-se uma coisa mais difícil, o que vai acontecer é que os alunos do resto da Europa talvez vão vir menos a Lisboa, mas ao mesmo tempo os alunos portugueses que vão fazer o mestrado fora vão provavelmente também ir menos para fora. Então, all in all, provavelmente vai ser mais ou menos igual, mas quem sabe. Mas, por exemplo, no caso, por exemplo, da formação de executivos na parte Angola e Brasil, e estamos muito, muito dependentes das limitações de viagem. Claro. Isso é uma coisa que não está nas nossas mãos. Vamos ver. E esta pandemia vai aumentar a cooperação entre universidades ou vai aumentar a concorrência? Isso realmente, claro, eu não sei. Eu não tenho resposta. Não sei o que é que isso vai dar. É uma altura para as universidades muito difícil. E como sempre, as universidades americanas são sempre uma grande inspiração para nós todos e já há muitas coisas escritas sobre o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer nos Estados Unidos. Primeiro, e não é só os Estados Unidos, o mundo anglo-saxónico. O mundo anglo-saxónico, o preço do ensino, ou o preço de ir à universidade é muito superior ao que é na Europa continental, se eu posso dizer assim. E então, claro que a pressão é muito superior. E parece, também, mas se pensar bem, para estudar numa universidade americana custa à volta de 50 ou 100 mil dólares por ano. São fortunas enormes, não é? Então é um investimento brutal e já se sabia, já nos últimos, mesma coisa, 20 anos, o valor que as pessoas, o valor do endividamento dos jovens era muito alto por causa disso, o que significa que durante muitos anos os profissionais estavam a reembolsar a dívida. Será que isso faz muito sentido? Eu acho que o modelo anglo-saxónico está a chegar ao fim deste modelo e não sabemos o que é que vai acontecer. Na Europa... Também porque começaram a ter concorrência muito interessante de faculdades como em Lisboa, não é? E em Portugal. Exatamente. E noutros pontos do mundo. Exatamente. Mas vamos ver também, será que podemos manter os preços se temos as aulas online, não é? Como é que podemos oferecer uma qualidade de experiência ao mesmo nível com menos presencial? Eu acho que o grande desafio é este. E uma pergunta que eu queria fazer, mas há pouco, quando falávamos da evolução dos professores e do recrutamento, acabei por não fazer. Sente que o mercado valoriza os nossos investigadores, a nossa ciência, chamando-lhe assim, pessoas como a Céline ou como outras pessoas que investigam, que fazem papers, que matematicamente estudam, acha que isso depois é valorizado e implementado nas empresas? Pelas empresas? No tecido empresarial? Sim. Eu acho que é engraçada, Clara, eu vejo o meu papel, como eu já disse, eu fiz uma carreira assim pouco linear, eu fui back and forth entre o mundo empresarial e o mundo académico, mas eu acho que há poucas pessoas que percebem os dois mundos. A maioria das pessoas ou são num mundo ou no outro. Eu acho que é pena, porque os investigadores e a parte da investigação normalmente não está muito... os investigadores não fazem, e não têm a obrigação de fazer, muito trabalho para converter os resultados da investigação deles para uma coisa interessante para as empresas, e as empresas também não fazem um esforço para tentar perceber o que é que os investigadores estão a fazer. E então o mundo está um pouco dividido. E realmente... eu acho que isso também é uma limitação do mundo académico, e que o mundo académico agora é um mundo que está completamente focado nele próprio. O que é importante é publicar. Mas eu acho também publicar é muito interessante, don't get me wrong, mas se publicarmos, por exemplo, no investigador de uma business school que publica resultados de investigação que as empresas não têm interesse de ouvir, eu acho que há um problema. Então, eu acho que os investigadores têm que fazer um passo para se aproximar das empresas, e as empresas também têm que fazer um passo
para se aproximar das universidades. E dos dois lados, eu estou convencida que dos dois lados precisamos uns dos outros, mas cada um tem que fazer um esforço para ir... Porque são mundos diferentes, com vocabulário diferente. Sim. Celine, e já aqui em jeito de terminar, eu tenho falado bastante aqui no podcast sobre o luxo, sobre a mestria artesanal, tudo o que nós temos em Portugal único, que não existe em mais lado nenhum, e sabemos que Portugal tem capacidade, tanto que até várias marcas de luxo produzem cá os seus artigos. Porquê é que acha que as marcas de luxo desenvolveram em todos os países europeus e se tornaram globais e em Portugal são muito poucos os exemplos desse tipo de marcas? Isso this is a $1 million question. É uma área that is very close to my heart. É muito interessante porque Portugal é um país que tem uma tradição de craft, que tem uma tradição de fazer as coisas bem feitas. Por exemplo, na área do calçado, na área da moda, na área de China, de homeware. Então, realmente, há uma tradição muito, muito grande e muito forte. O que Portugal não tem ainda é a tradição das marcas. Isso é uma coisa mais recente. O que eu acho interessante é que muitas das empresas portuguesas nesta área estão agora a trabalhar esta área das marcas. E o que me parece é que com os ingredientes do craft que já existe e agora com a marca, eu acho que agora vamos chegar ao reconhecimento das marcas portuguesas. Mas temos que pensar uma coisa. Se pensar bem, os grandes países do luxo no mundo são Itália e França. Pensa bem, há 500 anos atrás, ou há 300 anos atrás, a Itália e a França tinham os reis muito poderosos, que tinham uma corte de artistas à volta deles, que faziam pinturas espetaculares, arquitetura espetacular, and so on and so forth. Isso criou uma tradição, está a ver? Que até agora faz que são países muito reconhecidos nesta área. Portugal, não estou a dizer que Portugal não tinha esta tradição, eu estou a dizer que Portugal, a marca Portugal não tem esta visibilidade ainda internacional. Mas outra vez, eu acho que as coisas estão a mudar. Por exemplo, os franceses agora adoram Portugal. Portugal tornou-se uma destination, não é? Comporta is a destination, Lisboa, Porto. Eu posso comparar, quando cheguei aqui há 15 anos atrás, os meus amigos franceses diziam, Celine, agora a Celine está a ver a Portugal, é muito interessante, ótimo. Agora estão todos a dizer, Celine, mas quando é que podemos vir passar o fim de semana? Conta-me lá, mas achas que para um francês agora é possível trabalhar em Lisboa? Mas então, a imagem mudou completamente. E isso porque, de uma certa maneira, uma marca italiana também está a beneficiar da marca Itália. Uma marca francesa está a beneficiar da marca França. E então as marcas portuguesas têm que, em conjunto, criar uma marca Portugal, e dentro desta marca Portugal, e outra vez, é um jogo dos dois lados, não é? Se a marca Portugal se desenvolver, as marcas portuguesas também vão beneficiar e vice-versa. Por exemplo, uma Vista Alegre, que tem agora cada vez mais visibilidade internacional, está a contribuir para a marca Portugal. E cada vez mais que Portugal torna-se uma destination, a marca Vista Alegre vai ganhar, está a ver? Claro, sem dúvida. Obrigada. Celine, última pergunta antes de lhe perguntar sobre o projeto. Como é que imagina Lisboa, ou como é que gostava que fosse Lisboa daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Eu acho que é muito bom Lisboa ser um hub internacional. Sempre é bom ter influências do mundo inteiro. Já está a acontecer. Há cada vez mais empresas francesas e alemãs que têm, por exemplo, a investigação ou uma parte do back-office para a Europa toda em Lisboa. Então, eu acho que isso é muito positivo. Ao mesmo tempo, é muito importante que Lisboa continue com a sua alma. O problema depois das cidades muito, muito, muito internacionais é que perdem um bocadinho a alma. Então, daqui a 10 anos, eu queria ver Lisboa mais internacional, mas com alma. Ótimo, acho que está perfeito para terminarmos. Celine, que projeto nos trouxe? Que projeto ou pessoa nos trouxe aqui para falar hoje? Então, como professora da Católica, eu fui sempre muito inspirada pelas mulheres à minha volta, particularmente pelas mulheres professoras que eu tive à minha volta. E eu tenho duas pessoas
que tiveram e que têm um papel muito grande na minha vida e que eu sei que têm um papel muito grande para Lisboa, que são a Fátima Barros, que foi a diretora da Faculdade de Economia até há pouco tempo, e a Isabel Capello Agil, que é agora a reitora da Católica. Primeiro, então, no caso da Fátima, foi a Fátima que me recrutou, a Fátima Barros, que me recrutou na Católica em 2004, então foi uma coisa bastante única, e na altura eu fiquei muito impressionado do facto da Faculdade de Economia e de Gestão ter uma diretora mulher, que também não são poucas no mundo. E mais recentemente tivemos 2 reitoras, e a reitora que temos agora, que é a Isabel Capello Agil, que é uma professora que vem da Faculdade de Ciências Humanas, que é uma coisa também bastante única. Nas universidades portuguesas, em geral, são poucas as reitoras, e dentro do mundo dos reitores vem essencialmente do mundo das ciências que se chamam ciências duras, ou de medicina, ou de engenharia. E então o facto de ser uma mulher com o enquadramento mais social que vem do mundo, primeiro do mundo das ciências sociais, que é uma coisa muito mais humana, eu acho que dá um equilíbrio muito único à Universidade Católica e à cidade de Lisboa, porque, como sabe, há um projeto para o novo campus da Universidade Católica e o nosso objetivo é que a partir da Praça de Espanha, e não sei se já repararam, há grandes obras da Praça de Espanha até a Católica, vai tornar esta parte de Lisboa, que é um bocadinho uma parte, eu diria, quase de autoestradas, não é? Sim, de passagem. De passagem com pouca alma. Eu acho que isso vai tornar esta parte de Lisboa com muito mais alma. Ótimo. Céline, há alguma coisa que gostava de acrescentar que não tenha sido falada ainda aqui na nossa conversa? Queria só dizer que, como estrangeira, que eu, mesmo assim depois de 15 anos continuo a me sentir estrangeira, com uma parte do meu coração lisboeta, eu adoro a cidade de Lisboa, e eu tenho 3 filhos, sempre expliquei aos meus filhos que quando a família cresce, o coração da mãe cresce, então não é que se divide o coração, é que o coração cresce. Eu também acho que em termos de cidade é a mesma coisa. Eu não tenho que dividir o meu coração entre Paris e Lisboa, o meu coração cresceu e agora eu tenho uma parte para Paris e uma parte para Lisboa. Ótimo, ainda bem. Céline, obrigada por estar aqui connosco, por vir falar um bocadinho comigo e dar um pouco do seu tempo. Gostei muito da nossa conversa e vemo-nos por aí. Espero que sim. Obrigada, Clara. Obrigada, um beijinho.